Oi, gente, boa tarde, bom dia para quem tá no Brasil, né? Aqui em Jerusalém são 3h12 nesse momento, eu tô em Israel e eu passar aqui para compartilhar um pouco com vocês tudo o que tem acontecido aqui nesses dias, né? Essas primeiras 24 horas que a gente viveu aqui, a gente já está aqui há alguns dias em Jerusalém, né? Nós viemos para Israel. E as pessoas perguntam, mas vocês foram em tempo de guerra. Gente, Israel é o ano inteiro tendo conflitos, então assim, não dá muito para você, digamos, adivinhar, né? Lógico que tinham ameaças, tinham palavras lançadas assim, mas a gente veio. Glória a Deus, foi muito bom, tem sido muito bom. Mas o que eu tô aqui é para dizer para vocês a situação, né? Nós estamos aqui numa caravana, 16 líderes, 16 pastores, só tem líderes aqui. A gente veio junto para conhecer algumas coisas, para aprender também algumas coisas, participar de algumas coisas aqui. E até então tinha corrido tudo bem. Quando foi ontem, ontem foi dia 28 de fevereiro, às 8h30 da manhã, nós entramos no ônibus para ir embora. A gente ia para o aeroporto de Tel Aviv, que é a capital aqui, né, de Israel. E quando nós entramos no ônibus para ir embora, começou aquela loucura. Soou o alarme, aí tem que descer do ônibus, correr para o bunker. Aqui no hotel que a gente está, tem um bunker, né, que na verdade é tipo uma sala grande, como se fosse uma sala de jantar, enfim, mas ela é bem grande e fica embaixo da terra. Então é realmente um bunker, né? Minha voz está assim porque eu tô meio gripada, rouca. Mas eu tô aqui para tranquilizar e para explicar toda a situação. Então nós descemos para o bunker ontem e ficamos ali e tem que ficar até dizer, né? Agora vocês já podem sair, vocês estão seguros. E por que a gente entra nos bunkers, né? Por que tem que se proteger? Porque Israel, você sabe que aqui em Israel é a maior defesa, né? Do mundo. Sistema de defesa do mundo, é o maior sistema de defesa do mundo, é incrível. Então eles conseguem interceptar os mísseis no ar, antes deles caírem na terra. Quando eles vão fazer isso, interceptar mísseis, eles estão vendo a iminência de perigo, soa um alarme assim, ensurdecedor, inclusive enquanto eu estou aqui fazendo essa live, pode soar o alarme, e se soar vou ter que desligar. E esse alarme, a cidade inteira ouve, né? Todos os lugares ouvem, que é muito alto, é estrondoso, e aí as pessoas, onde elas estiverem, elas têm que descer para um esconderijo, né, um abrigo, para se proteger, enfim, porque o míssil ele é interceptado, mas vai que ele não seja interceptado, não consiga, ele vai cair, então a gente precisa se guardar, se proteger, esse é o motivo dos bunkers, Oi? Então, em alguns casos, eu tô aqui com o Patrick, a gente tá no quarto aqui agora do hotel, e eu vou explicar tudo pra vocês. Enfim, gente, nós estamos bem, graças a Deus. Então foi isso, 8h30 da manhã do dia 28 de fevereiro, nós estávamos no ônibus para ir para Tel Aviv. Aconteceu isso, nós entramos, voltamos pro bunker, e aí quando liberou tudo, nós voltamos pro ônibus. E olha só, a gente decidiu ir embora, né? A gente ia em direção ontem seria o último passeio, que já era a nossa findada, né? A nossa caminhada aqui. Então a gente ia passar no Jardim do Túmulo, que é onde a gente vê o túmulo de Jesus, né? Que ele não tá mais ali, ele ressuscitou. Íamos fazer uma ceia entre nós, os líderes, os pastores, e a gente ia pro aeroporto. E nesse caminho pro aeroporto, a gente foi falado que os passeios foram cancelados, então foi tudo muito assim, na hora acontecendo, ontem. Foi acontecendo, umas informações chegando em tempo real, a gente foi tendo que cancelar as coisas, enfim. Então nós decidimos, então vamos direto para o aeroporto de Tel Aviv. E aí a guia, que estava guiando o passeio, né, a gente está numa excursão, ela falou, olha, se soar o alarme e a gente estiver dentro do ônibus, tem que descer todo mundo, se afastar o mais longe possível do ônibus e deitar no chão. Esse é o protocolo de segurança se a gente estiver dentro de um transporte, um carro, um Uber, um táxi, um ônibus na rua, né? Enfim, minha voz tá horrível. E aí, graças a Deus, não soou o alarme, mas aí quando a gente estava em direção a Tel Aviv, que é o aeroporto, graças a Deus a gente não tinha andado muito ainda, foi avisado que o aeroporto tinha sido fechado. Então nós paramos o ônibus
né? Todo mundo, a gente orou, a gente tá sempre em oração, né? E decidimos voltar pro hotel. A gente já tinha feito check-out, já tinha pegado mala já estava dentro do ônibus, tudo isso. Voltamos para o hotel. E quando a gente chegou aqui agora, o que vai fazer? Aí o dono do hotel, né, cortesmente, né, de uma maneira cortês, né, não existe nem essa palavra. De uma maneira cortês, ele deixou nós ficarmos mais 48 horas, que seria o dia de ontem inteiro e o dia de hoje, sem custo, né? Ele nos abençoou com essa estadia de ontem e hoje aqui, toda a nossa caravana. E assim nós estamos, gente. E assim, todas as fronteiras estão fechadas de Israel, daqui tá tudo fechado. A única fronteira que está aberta agora é o Egito. Toda a parte aérea está fechada, não tem previsão. Mais ou menos, na verdade, 7 dias para voltar tudo, a parte aérea, mas é uma previsão e muda. Gente, aqui mudam, as coisas mudam de uma hora para outra. De repente, você tem uma informação, eu estou te dando informação aqui, pode mudar daqui a 5 minutos. Porque depende do que está acontecendo, do que vai ser atingido, enfim, da guerra. Nós estamos no meio de uma guerra, né? Se você não sabe, deixa eu te explicar. Israel, junto com os Estados Unidos, atacou preventivamente o Irã, porque haviam ameaças de bomba nuclear, enfim. Eles atacaram preventivamente e, lógico, o Irã contra-atacou. Então a gente está no meio de um fogo cruzado, de uma guerra que eu nunca imaginei passar na vida. A gente só ouve falar dessas coisas, né? Mas nós estamos aqui, estamos vivendo isso. E a boa mão de Deus tem nos guardado, graças ao Senhor. Então eu fiz essa live, eu quis fazer essa live para explicar tudo, para dizer que a gente está protegido, né? Estamos num hotel, tem alimento, café, almoço, janta, estamos guardados verdadeiramente diante da circunstância toda. Oi, amor? Escondidos no Senhor. Estamos escondidos no Senhor. Estou aqui com o Patrick e a gente está no quarto, por exemplo, do hotel agora, porque a gente pode ir para os quartos, né? Desculpa. Se soar o alarme, você tem que descer imediatamente. Não pode usar o elevador. Tem que descer imediatamente para o bunker, né? Para o abrigo, para o esconderijo lá e lá ficar até segunda ordem de ser liberado dali. Enfim, gente, então é isso por hora. Como que a gente vai sair daqui, né? Eu peço oração, a gente tem orado aqui, tem clamado, sabemos que Deus está no controle de tudo, que nada acontece sem a mão do Senhor sobre nós e a gente confia, a gente crê, a gente está em constante conexão com o Senhor aqui, mas a oração dos santos, né, dos justos, pode muito ser efeitos. Então orem para que a gente consiga sair em segurança daqui, porque por mais que a gente confie em Deus, por mais que a gente esteja na presença do Senhor, eu confesso para você que é uma situação tensa. Porque você tá aqui, de repente pode tocar um alarme, você tem que sair correndo, como eu disse, não pode usar o elevador, você tem que descer as escadas e desce aquela correria e tal, aquele desespero, porque quanto mais rápido, né, mais seguro você está. E a gente tá nessa situação. Então, assim, é tenso, fica naquela expectativa, né? Fica todo aquele processo no coração, na nossa mente, mas sabendo que o Senhor comanda tudo. E há uma possibilidade da gente sair pelo Egito, né? Porque a gente tinha pensado em sair pela Jordânia, pela fronteira da Jordânia, que foi por lá que nós entramos, né? A nossa excursão veio da Jordânia para... A gente veio de Frankfurt, na Alemanha, Brasil, Frankfurt, Jordânia e Israel. Então a gente imaginou, logo no primeiro momento, vamos voltar pela Jordânia, mas aí a Jordânia foi bombardeada. Então ainda bem que a gente não foi. Então por isso que eu falo, gente, Deus está controlando tudo, Deus está no comando. E agora a expectativa é de talvez sair pelo Egito. Mas ainda é só uma possibilidade, porque... mexe com tudo, né? Mexe com transporte aéreo, como é que vai sair de lá, terrestre, fronteira, tem que ter algum tipo de... alguns protocolos para passar a fronteira, enfim. Nós estamos com bastante gente, então não é uma pessoa só, nem duas, é mais complicado. Mas está tudo sob controle. Eu quis fazer essa live para explicar mais, né, essas quase 48 horas, que começou mesmo tudo com a gente aqui às 8h30 da manhã do dia 28 de fevereiro. Que foi o primeiro alarme soou nesse horário. Eu até gravei um vídeo falando que era 1º de março, confundi minha cabeça, era dia 28, foi ontem. Então, estamos aqui. Continue orando por nós, né? A família fica preocupada aí no Brasil, as pessoas ficam querendo saber, né, o que está acontecendo, mas a gente tem tranquilizado e contado com a oração de todo mundo, né? Porque
nada como a gente estar guardado no Senhor. A gente não tem nada mais, talvez assim, as pessoas que não têm, né, Jesus no coração, elas estejam desesperadas. A gente vê gente chorando, a gente vê gente tensa de uma maneira um pouco mais intensa, né? Porque mexe com o emocional muito também, né? Igual a gente brinca aqui entre nós da caravana que até na hora que a gente tá aqui deitado, nos momentos de trégua, igual tá sendo agora, ó, tem desde a hora do almoço não toca sirene, então a gente tá meio que tranquilo agora, esse período. Oi? Tem 2 horas, né? Meu marido tá aqui falando, tem 2 horas que não toca sirene, então, mas tocou a madrugada toda, ontem o dia inteiro, e assim, quando ela toca, ela acabou. E aí, então, ore por nós, tá bom? E uma coisa que eu queria falar pra vocês, eu já até gravei um vídeo falando sobre isso, mas como eu tô aqui no ao vivo, eu vou explicar pra quem tá aqui, né? Vocês que estão entrando, vocês que estão orando, quero agradecer muito, porque a oração de vocês pode muito nos efeitos, né? O Senhor tá ouvindo, tá cuidando da gente aqui, tá sendo uma bênção, graças a Deus. Eu quero contar uma coisa, 2 experiências que eu tive com essa situação já de primeira aqui, que é o seguinte, os bunkers, eles ficam cheios, né? Quando a gente chegou aqui, quando a gente estava indo embora, tinham caravanas chegando, então o hotel tava ficando mais cheio, né? Então na hora do apavoramento, tocou sirene, a gente desceu, e aí o bunker, eu tenho até foto, depois eu coloco aqui pra vocês, ele ficou cheio, não tinha lugar pra sentar, teve uma hora que eu sentei no chão, pessoas sentadas nas cadeiras, no chão, em pé, enfim, tudo protegido naquele lugar. A primeira sirene foi assim, a segunda, a terceira, e eu não sei quantas, mas assim, chegou um momento, e outra coisa, 2 coisas que eu aprendi, como eu disse, né? Essa coisa do se importar em ouvir a sirene e obedecer o comando, a instrução, e o deixar tudo. Porque a instrução não leva mala, não leva bolsa, não leva nada. Onde você tiver, teve uma moça que desceu lá com a toalha no cabelo, ela tava tomando banho, tocou o negócio, ela botou a roupa e saiu com a toalha no cabelo. Então assim, do jeito que você tiver, você vem. Porque você pode, vamos supor, se o míssil cair aqui perto e a gente não estiver dentro do bunker, a gente pode, né, infelizmente pode morrer, pode ser atingido, enfim, pode ser machucado. Então, aí a experiência que eu quero passar pra vocês, que eu já até falei aí na rede social, é que no início todo mundo se preocupou, todo mundo foi, ninguém ficava no quarto, ninguém ficava em lugar nenhum, todo mundo tava no bunker. Com o passar do dia, da sirene soando, teve um momento que eu olhei para aquele lugar ali e tinham 20 pessoas. Eu contei, assim, umas 20, 25 pessoas. Pouquíssimas pessoas. E aí me veio ao coração, né? Eu me ensino, porque a gente serve a Deus, tudo é aprendizado. Gente, a gente tá aqui, pode ter certeza, tudo já vai virar testemunho. Tudo é experiência, né? O Senhor não faz nada em vão. Hoje eu recebi uma mensagem de uma amiga minha que ela fala assim que... Ela falou assim pra mim, pastora amiga, né? Deus não te enviou pra guerra, Ele te enviou pra uma missão. Então eu creio muito nisso. Tudo é missão, tudo é propósito, tudo é o Senhor na frente das coisas. Então eu observei que as pessoas, elas só se preocuparam no início. Depois elas se acomodaram. Se acomodaram com o momento, se acomodaram com a situação, se acomodaram com a sirene, se acomodaram com nada acontecer, né? Graças a Deus, em redor da gente. E é ruim isso, porque, gente, uma hora a sirene pode tocar e você ficar no seu quarto ou ficar ali onde você tá, no caso nosso aqui, e não acontecer nada, que bom. Mas uma hora pode tocar e dar ruim, né? E acontecer alguma coisa, enfim, a gente não quer pagar o preço, então temos que obedecer às instruções, né? Aquilo que é direcionado para ser feito, e a gente viu aqui, observou que a maioria das pessoas, eu filmei, eu tirei foto para comprovar tudo isso que eu tô falando, elas agora, depois de muitas sirenes soadas, elas não descem mais, elas não vão mais, uma grande maioria. A nossa caravana, graças a Deus, todo mundo desce, todo mundo tá junto, nós estamos juntos nessa, em tudo, né? E o que eu quero dizer pra vocês, a outra coisa assim é na vida com Deus, gente. Não se acostume com as coisas erradas, não se acostume, sabe, a viver de maneira, porque Jesus não tá voltando, minha vida tá tudo bem, e começa a errar, começa a pecar, começa a fazer um monte de coisas que não deve, a infringir as leis, né? A gente tem uma lei, amados, a gente tem a Bíblia, a palavra de Deus, a nossa lei, né? Aquilo que Deus deixou pra nós. Então a gente
não pode infringir isso, porque quando a gente começa a infringir as leis do Senhor, nós perecemos aqui nessa vida e depois, né, dessa vida. Então, que nós possamos guardar no coração as instruções de Deus e a gente ir até o fim, gente, porque pode ser longa essa jornada, essa guerra aqui pode durar muitos dias. A nossa jornada com Deus, né, na terra aqui pode durar muitos dias ou não. Independente do tempo que durar, a gente precisa estar firme, constante, abundante nas coisas de Deus, sabendo que nada é em vão no Senhor. Então foi uma lição que eu aprendi. Outra lição que eu aprendi a gente tem que deixar tudo, porque na hora que soa a trombeta, meu irmão, você não leva nada, você não leva aliança, você não leva roupa, você não leva nada. Então quando soa aqui a sirene, você não pode levar a mochila aqui, eu tenho uma mochila aqui do meu lado. Ai, pesadona, ó. No início meu marido tava carregando, eu falei, deixa isso aí. Né? Vamos ficar livre, vamos pegar o passaporte, só documento, dinheiro, essas coisas que são, se acontecer alguma coisa, você tá na sua mão e deixa o resto aí, entendeu? E assim foi, gente, e assim tem sido aqui. Então, quero louvar a Deus pela vida de vocês, quero louvar a Deus pelas pessoas, né? Tô recebendo aqui a mensagem, né? Fernanda aqui falando, né? Que o Senhor nos guarde, estamos aqui na retaguarda em oração. Tenho recebido muita mensagem no meu WhatsApp, nas minhas redes sociais, muitas mesmo, assim, de verdade, eu me surpreendi. Pessoas que eu não falo constantemente, mandando oração, desejando o bem. Então, assim, toda essa energia positiva, todas essas orações que vocês têm feito, elas têm sido ouvidas pelo Senhor, porque Ele tem guardado a gente. Então, orem para que a gente saia em segurança daqui, para que a gente saia o quanto antes, porque também ninguém quer ficar mais aqui, né? Aí eu recebi 2 perguntas que eu achei interessante. Uma o que vocês estão fazendo aí em tempo de guerra? Que foi o que eu comecei o vídeo aqui falando. Gente, Israel vive em conflitos. Tem muitos inimigos em Israel. Então, se a gente for esperar o dia que não tem conflito para vir aqui, você nunca vai conhecer essa terra. Nunca vai. Eu e meu marido aqui, o Patrick tá aqui comigo, a gente sempre teve um sonho de vir aqui. E a gente nunca veio, porque ficava esperando o melhor momento. Mas, gente, é na direção de Deus. O Senhor nos direcionou para vir agora, com essa caravana. Foi uma bênção a gente ter vindo. Não me arrependo, apesar de tudo que tá acontecendo aqui. Mas é isso. Se você quiser conhecer aqui, não vai ter um dia que, assim, você vai, tipo assim, adivinhar que não vai ter guerra ou não vai ter conflitos, né? Que bom quando você vem, quem já veio, não teve nada. Graças a Deus, aqui na excursão mesmo, uma boa parte das pessoas nunca passaram pelo que estão passando. Outras já passaram de uma maneira menos intensa, né? As pessoas que já vieram. E outra coisa que me perguntaram também, que eu quero responder aqui você viria de novo? Você iria de novo? Iria, gente. Iria, eu vou vir aqui de novo. Não dá na primeira viagem para conhecer tudo. Eu amei a viagem, é uma experiência incrível. Todo cristão devia ter essa experiência maravilhosa. Eu sei que nem todo mundo tem a oportunidade, porque também não é uma viagem barata. Mas é incrível, incrível. Você pisar onde Jesus pisou, respirar aqui o lugar que Ele respirou. Passar por lugares que você sabe, a gente foi em Cafarnaum, né? Uma cidade onde Jesus vivia praticamente. Então, você pensar que a gente foi no Mar da Galileia, pensar que Jesus esteve ali naquele mar, acalmou ventos e tempestades naquele lugar. É incrível, gente, é incrível. Nós somos no Muro das Lamentações, nós somos em muitos lugares. E que no decorrer aí eu vou postar, não deu tempo de colocar tudo. A gente foi no Jordão, né? Tivemos a experiência ali de renovação. A gente sabe que há um só batismo, né? Um só Deus, um só batismo. Então, quando você vem no Jordão e você já é batizado, você não se batiza de novo. Não existe isso. Mas é um simbolismo. A gente faz uma renovação, né? De fé, de aliança. E fizemos também. Foi tudo muito extraordinário. Eu voltaria sim, mesmo tendo todo esse estresse de guerra, né? Claro que se puder ser no momento que não tem a guerra, é melhor, gente. Mas é isso. Eu fiz esse vídeo bem rápido, só para agradecer as orações e deixar vocês a par de tudo que está acontecendo em tempo real, né? Ó, fiquei aqui esse tempo todo, nem sei quanto tempo de vídeo eu tô aqui, mas o alarme não soou. Ainda bem que a gente conseguiu concluir aqui. Eu já vou encerrar e eu peço que vocês orem por nós. Eu peço que vocês enviem essa energia aí positiva, porque a gente precisa das orações dos santos. Amém?
Que Deus abençoe vocês. Eu vou orar aqui. Pai, nós te louvamos, Senhor. Te agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui, por cada vida que tem orado e clamado por nós. Senhor, abençoe e recompensa de maneira extraordinária, Senhor, 100 vezes mais a todos que têm se levantado por alguns minutos, Senhor, levantado a voz e orado e clamado, Senhor, pelas nossas vidas. Abençoa de maneira extraordinária. Guarda a nossa caravana, guarda todas as pessoas que estão aqui, não só nós, mas todos. Protege Israel, Senhor, protege Jerusalém, que haja paz neste lugar, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Nós contamos com Ti, a nossa confiança está no Senhor. Nós elevamos aos olhos para os montes e é do Senhor que vem o nosso socorro, Senhor. Continua guardando, continua cuidando, continua protegendo as nossas vidas. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, gente, amém. Deus abençoe vocês. Mais pra frente eu trago mais notícias. Quando a gente conseguir sair daqui, eu venho aqui de novo e falo, né, como foi e o que tá acontecendo. Como eu disse pra vocês agora, a probabilidade é sair pelo Egito, que é o único lugar que tá com fronteira aberta. Todas as fronteiras terrestres estão fechadas e o aéreo tá fechado. Então, assim, a gente só tem como sair daqui agora se for pelo Egito. Então, muito provavelmente, a gente deva, entre amanhã e depois, tá indo, né, tentar sair pelo Egito. E orem por essa viagem, essa travessia, porque nós vamos atravessar uma parte do deserto. Enfim, né, gente? Outra coisa, a instrução, eu já disse aqui no ônibus, quando a gente for atravessar, se soar a trombeta e a gente estiver dentro do... A trombeta não, gente, ó. O alarme aqui, né, a sirene de Israel, e a gente estiver dentro do ônibus, o ônibus para, desce todo mundo, se afasta o máximo possível do ônibus. Olha, deve ser uma loucura isso, gente. Eu fico imaginando, eu tô pedindo já ao Senhor, não deixa soar a trombeta, né, o alarme, enquanto a gente estiver nessa trajetória, porque é tenso, gente, imagina. Então você desce do ônibus, se afasta e deita no chão. Deita lá, fica lá, deitado e por minutos e minutos, até você receber no seu celular. A gente tem um aplicativo daqui de Israel, então a gente recebe no celular, já pode, tipo assim, já pode se levantar, já pode sair do abrigo, vocês já estão livres aí a gente pode sair. Então amanhã, provavelmente a gente vai sair caminho Egito e que o Senhor guarde essa trajetória aí, essa jornada aí, que são 4 horas de viagem, meu irmão. Não é brinquedo, não. Eu peço que vocês clamem aí, que se der tudo certo, vai ser assim que a gente vai sair daqui, porque, né, o homem faz planos. O homem faz planos, essa é a verdade. A última palavra vem do Senhor. Eu e meu esposo, a gente ia continuar a viagem, eles iam voltar para o Brasil ontem. Nossos amigos, os pastores estão com a gente, eles iam voltar para o Brasil. E eu e o Patrick, a gente ia continuar a viagem para Israel, para Egito. A gente ia com eles até Frankfurt ontem, tava tudo certo. De lá nós íamos para o Egito, do Egito a gente ia para Dubai. E de Dubai a gente ia voltar para a Alemanha e depois para o Brasil, eu e meu marido. E meu irmão, o homem faz planos, mas quem decide é Deus. O que aconteceu? O que aconteceu, meu irmão? Aconteceu tudo isso aqui, e aí eu falei com o Patrick, a gente decidiu, antes de saber qualquer coisa, não vamos mais, vamos cancelar tudo, cancela os hotéis, cancela avião, tem que cancelar tudo e vamos voltar pra casa, porque não tem nem clima pra essas coisas, né? E graças a Deus, sabe o que aconteceu? Dubai foi atacada. Imagina, meu irmão, Dubai nunca foi atacado na história. Dubai foi atacado ontem, o aeroporto, o prédio lá famoso de Dubai. Então, assim, tá uma loucura isso aqui, né? Tava tudo muito incerto. Mas nós estamos na mão do Senhor, confiando nele. Deus está no controle de tudo. A Fernanda tá falando que fizemos em 7 horas. É porque é 4 horas até um lugar lá que a gente vai, depois pega a fronteira. Enfim, eu não sei direito não. Mas é uma viagem de, ao todo, quase 12 horas. Pelo que eu fiquei falando. É o quê, amor? Tem muita gente cruzando a fronteira, tá demorando muito. E a gente não vai pela fronteira? Vai, mas é que tá cheia. Então a fronteira tá cheia porque tem muita gente, desde ontem quando começou, já tem gente saindo pro Egito. A gente só não foi porque a gente orou aqui, né? A gente, como eu disse, estamos num grupo de líderes, de pastores, nós oramos, nós clamamos, pedimos a Deus para dar um direcionamento e a gente estava fazendo tudo também, não na emoção, né? Estamos fazendo tudo com consciência, na direção de Deus. Tem uma agência por trás de nós que tá muito boa, estruturando tudo. E outra dica que eu dou para vocês, gente. A live aqui ficou mais demorada do que eu esperava, mas tá bom.
Outra dica que eu dou pra vocês, nunca venham a Israel sozinhos. Ah, eu vou lá com a minha família, igual eu vou pros Estados Unidos. Não venha. Venha com uma agência de confiança, venha com um grupo que consegue. Por que eu digo isso? Ah, mas eu não consigo ir sozinho. Você consegue ir sozinho. O problema é, acontece um negócio desse, um BOzão desse, o que você faz? A agência, gente, a gente não liga pra ninguém. Nós não ligamos pra fazer nada, a agência tá fazendo tudo. Então, assim, venha quando você vier, uma dica agora sobre isso, né? Venha com uma agência, com alguém que você conhece, que tem toda essa digamos assim, experiência pra poder te guardar, resguardar numa situação dessa, né? Porque se não fosse a agência, eu não sei, eu acho que a gente estaria meio desesperado, sem saber o que fazer, porque é tudo muito novo, né? É tudo muito... É muita coisa pra se preocupar. Então, aí, ó, tá vendo? Eu fui por agência de turismo, tem que ser, gente. Não vem, aqui não é uma viagem igual você faz para outros lugares do mundo. Ah, eu vou pra Europa, eu e minha família. Amém, que beleza. Mas Israel não dá. Pra esse lugar aqui, o ideal, a não ser que você tenha família aqui que te estruture, né, que te dê um suporte e que você saiba o que fazer. Porque o negócio de vir com uma agência é você saber o que fazer se alguma coisa der ruim. Se alguma coisa sair como foi planejado, né, diferente do que foi planejado. Então aí é muito importante você ter pessoas que te dê esse suporte. Então é isso, gente. Bom falar aqui com vocês, essa interação aqui, né? Que Deus abençoe. Aí, ó, louvado seja Deus, né? A Sirene não tocou até agora. A gente fica assim, ó. A gente dorme, gente, eu tô de roupa aqui, ó. Eu durmo a gente dorme até de tênis. A gente dorme pronto. Porque se o alarme, por exemplo, hoje de madrugada, essa madrugada do dia 28 para o dia 1º, hoje é dia 1º de março, aqui em Israel agora são 15h38. Se a sirene tocar de madrugada, igual tocou, ela tocou 3 vezes, né, amor? Na madrugada? 3 vezes. Na madrugada tocou 3 vezes. Se a sirene tocar, não dá tempo de você, eu vou botar roupa, não. Você tem que descer do jeito que você tá. Então, se você vai descer de pijama, não dá, né, gente? Então, a gente é instruído a ficar pronto. Então, a gente fica de roupa, de brinco, tô aqui. Fica pronta. O máximo que eu tô fazendo na madrugada, né, eu tirei o sapato, o tênis e fiquei de meia. Só enfiei o pé assim e saí. Porque também não dá pra dormir de tênis, né, gente? É complicado. Mas é assim que a gente vive aqui. Porque você tá comendo, de repente você tá comendo, toca o alarme, você tem que deixar ali o prato, vai embora. Você tá no banheiro, gente, já aconteceu. Tá no banheiro, tem que sair, vai embora, não tem como. Então você tá dormindo, tá tomando banho, a gente tava aqui brincando aqui entre nós na caravana, meu Deus, pra tomar banho, né? Eu tomei banho hoje, lavei o cabelo, vi que eu troquei de roupa, gente. Eu tava com um vestido vermelho ontem, até hoje, na verdade, né? Porque até pra tomar banho a gente ficava preocupado. Você imagina você tá lá no chuveiro tomando banho, de repente toca o negócio, como é que você faz? Vai ficar pra trás, vai ficar pra trás. Então, é isso. É tenso, mas assim, o Senhor tá na frente, tá no controle. O guarda de Israel não tosqueneja, né? Não dorme, ele tá conosco, eu acredito. Eu acredito nas orações, no poder que há nas orações. Eu acredito na proteção de Deus que tá sobre a nossa vida. Eu acredito em tudo isso, gente. Então, que o Senhor abençoe vocês. Agora eu vou desligar de verdade, porque daqui a pouco o alarme vai tocar de novo. E se vocês tiverem alguma pergunta, quiser saber alguma coisa, curiosidade mesmo, porque é muita coisa que às vezes a gente não sabe e quiser me perguntar, pode mandar pra mim depois no meu Instagram ou no meu WhatsApp, quem tem, pra gente, né, tirar essas dúvidas, porque de repente eu posso ajudar, né, explicar alguma coisa que eu não falei aqui no vídeo, que eu esqueci. Tá bom, gente? Que Deus abençoe e continue orando pela gente, que nós precisamos muito. Orem principalmente por essa saída nossa de Israel, né, essa trajetória aí, se realmente der tudo certo, orem por isso, porque a gente precisa. Amém? Que Deus abençoe vocês abundantemente. Tchau, gente, vou desligar, viu? Um beijo, Deus abençoe vocês, sua casa, sua família, em nome de Jesus.